Bom, pessoal, estou de volta com a parte 2 de nossa aula. Nós vamos dar um tratamento cinemático para o movimento dos planetas em torno do Sol. Esse tratamento cinemático é dado pelas leis de Kepler. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente precisa primeiro conhecer o movimento para depois aplicar as forças associadas a esses movimentos. Bom, as leis de Kepler, esse conteúdo vocês vão encontrar nas páginas de 6 a 8 da apostila 2, capítulo 10. Então observe. Leis de Kepler. Ao observarmos o movimento do Sol, temos a impressão de que a Terra está parada e o Sol movimenta-se em torno da Terra. Foi essa observação que serviu para os gregos desenvolverem um dos primeiros modelos cosmológicos, denominada teoria geocêntrica, ou seja, a Terra como centro do universo e os demais astros girando ao redor da Terra. Esse modelo surgiu no século I e foi amplamente difundido pelas sociedades da Idade Média. Apenas no século XVII, o geocentrismo, contestado por vários pensadores, foi sendo substituído pela teoria heliocêntrica, na qual a Terra movimenta-se em torno do Sol. Esse modelo foi apreciado e melhorado pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, que publicou em 1609 o livro Astronomia Nova. Obcecado por explicações e modelos matemáticos, Kepler e outros cientistas tentaram explicar os movimentos astros por meio das mais variadas figuras geométricas. Baseados no heliocentrismo, em sua intuição, chegaram após inúmeras tentativas à conclusão de que os planetas seguiam uma órbita elíptica em torno do Sol, e o resultado de anos de estudos foi o enunciado das 3 leis de Kepler. Vamos lá então para as leis. Primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais ele ocupa um dos focos. Numa elipse, existem 2 focos, e a soma das distâncias aos focos é constante. Bom, o assunto de elipse ele vai ser aprofundado com vocês na geometria analítica em matemática. Tá? Aqui é só para a gente ter a ideia da trajetória que o planeta percorre em torno do Sol, ou seja, ter a ideia da órbita. Tá? Então vamos lá. Em relação à elipse, uma elipse ela é sempre uma circunferência excêntrica. O que seria uma circunferência excêntrica? É uma circunferência que tem achatamento dos seus polos. Em relação a essa elipse, eu tenho um eixo horizontal. Neste caso, devido ao seu posicionamento, eu tenho um eixo horizontal, que é chamado de eixo maior. Perpendicular a esse eixo horizontal, eu tenho um eixo vertical, que é o eixo menor, e o posicionamento dos focos. Toda elipse possui 2 focos. Bom, se eu pegar um ponto qualquer sobre a elipse, na parte superior, e um ponto qualquer na parte inferior, a condição única e necessária que determina essa elipse é que a soma das distâncias do foco associado ao segmento A e B e do foco associado ao segmento C e D, ela é sempre constante. Bom, volto a dizer, o que nós estamos nos preocupando aqui está relacionado só com a trajetória, que no caso é a órbita. Tá? Então, todo planeta, do sistema solar, no caso aqui que nós estamos considerando, e serve para os demais, eles percorrem sempre órbitas elípticas ao redor de sua estrela. Segunda lei, que é a lei das áreas.
Então, olha só, a área descrita pelo raio vetor de um planeta, o que seria esse raio vetor? É uma linha imaginária que liga o planeta ao Sol. É diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la, ou seja, se a área é diretamente proporcional ao tempo, existe uma razão entre essa área e esse tempo que dá sempre um valor constante. Essa razão determinando esse valor constante vai representar para a gente a velocidade no qual o planeta percorre essas áreas, que é conhecida como velocidade areolar. Então essa velocidade nada mais é que a velocidade com qual as áreas são descritas. Então é isso daqui, ó. Eu tenho o planeta percorrendo a órbita elíptica ao redor do Sol. Então, o tempo que ele gasta para varrer uma área qualquer, observe que esse daqui é o raio vetor, ó. Esse segmento de reta que une o Sol até o planeta é o raio vetor. Logo, se ele está percorrendo essa trajetória sobre a elipse, ele vai dando uma abertura nessa região associada ao raio vetor. O que é essa abertura? É a área que ele percorreu na órbita. Então, ó, tem uma área 1 aqui que foi percorrida no intervalo de tempo ΔT1. E uma área A2 associada a um intervalo de tempo ΔT2. Então, o que acontece? Se essa área varrida é sempre diretamente proporcional ao tempo e essa proporção é constante, eu posso estabelecer uma relação entre a área varrida no intervalo de tempo 1, nessa região aqui, e a área varrida associada ao intervalo de tempo 2. Elas são iguais. Para uma maior área, um maior intervalo de tempo. Para uma menor área, um menor intervalo de tempo. Então, o que vem a ser essa velocidade areolar? É a velocidade com a qual o planeta percorre uma área qualquer no intervalo de tempo associado a essa área. Então, ó, cada planeta mantém sua velocidade areolar constante ao longo de sua órbita elíptica. É lógico que vai acontecer casos onde eu vou ter um aumento da velocidade e uma diminuição da velocidade. Isso vai ser normal, mas em média a velocidade é constante, certo? Porque eu tenho um ponto de maior aproximação aqui, eu tenho um ponto de maior afastamento aqui, onde a influência associada ao campo gravitacional faz com que a velocidade do planeta aumente e diminua. Vamos estabelecer essa relação. Então, ó, tem o Sol, a órbita elíptica e o planeta. Este ponto onde o planeta se encontra no eixo maior da elipse é o ponto de maior afastamento do planeta ao Sol. Observe que o Sol não está no centro da elipse, o Sol ocupa um dos focos, certo? Então esse ponto de maior afastamento, ele é conhecido como afélio, afastado. Aí, o que seria o afélio? Afélio é o ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol, qualquer planeta do sistema solar, tá? Eles sempre vão percorrer órbitas elípticas, onde eu vou ter um afastamento e uma aproximação. Aí o planeta percorre sua órbita, vai lá bonitinho, percorrendo a órbita, e ele chega num ponto de maior aproximação em relação a esse eixo maior, que é o periélio. Estou perto, é o periélio. Então, afélio é o afastado, periélio é o perto. Então, o periélio ele é o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol. E existe uma diferença na velocidade, mas o que tem que ficar claro é o seguinte: durante o percurso na órbita, tá? Esse movimento de translação, né, do planeta em sua órbita, o planeta vai sempre manter uma velocidade constante. Tudo bem?
Aí vai depender também da proximidade do planeta em relação ao Sol, né? As órbitas mais próximas ao Sol faz com que os planetas percorram essa órbita com uma maior velocidade, mas ela sempre vai ser, para aquela órbita, ela sempre vai ser uma velocidade constante, tá? O aumento e a diminuição compensa depois no tempo total. Então observem, com isso, né, relacionado aos pontos, tá, gente? Ó, o afélio, periélio, relacionado aos pontos. Então, com isso, tem-se que a velocidade no periélio, que é o ponto mais próximo, é maior que a velocidade no afélio. Qual seriam essas velocidades? Isso em relação, vamos deixar claro, em relação à Terra, tá? No afélio, a velocidade é de 29,3 km por segundo. E no periélio, essa velocidade ela é de em torno de 30,2 km por segundo. Bom, fechando com a terceira lei, que é a lei dos períodos. O que seria esse período? Período é o tempo gasto para o planeta percorrer sua órbita completa, tá? Então a lei dos períodos ela serve para qualquer planeta no sistema solar. E ela diz o seguinte: o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. O que seria esse raio médio de sua elipse orbital? O raio médio é a média aritmética entre a distância máxima, que é o afélio, e a distância mínima, que é o periélio, do planeta ao Sol. Então, se o quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo do raio, essa proporção é uma razão e sempre eu vou ter como resultado um mesmo valor, ou seja, um valor constante. Bom, vamos ver o raio médio aqui. Ó. Esse daí que é o raio médio. Ó. Raio médio é a média aritmética, né? É a soma dividida por 2 da distância mínima e da distância máxima. Distância mínima é o periélio, distância máxima é o afélio. Beleza? Bom, nós temos uma tabela aqui que usa como referência a Terra, tá? E os períodos de revolução dos demais planetas em torno do Sol, tomando como comparação o ano terrestre, tá? Então, em efeito de tempo, né, relacionado ao período, observe que Mercúrio, que é o mais próximo, ele gasta 0,241 anos terrestre para completar a órbita em torno do Sol. E o raio da órbita, né, esse raio médio da órbita é de 0,387 unidades astronômicas. O que seria essa unidade astronômica? Essa unidade astronômica está relacionada ao raio da órbita da Terra. Esse raio médio da órbita da Terra é de 1,5 vezes 10 a 11ª metros. E no caso aqui dos planetas do sistema, no planeta mais afastado, que é Netuno, o período de revolução, ou seja, o tempo que ele gasta para dar uma volta completa em torno do Sol, corresponde a 165,4 anos terrestres. E o raio da órbita é de 30,2 unidades astronômicas. Ou seja, esse 30,2 aqui multiplicado por esse 1,5 vezes 10 a 11. Mas o que eu quero que fique claro para vocês aqui é o seguinte: para qualquer um desses planetas, se eu dividir o quadrado do período de revolução pelo cubo do raio da órbita, levando em consideração os valores dentro do sistema internacional, tudo bonitinho, eu sempre vou ter um valor constante, 1. Ah, professor, mas tem 0,997, aproxima, tá? Considerando uma casa decimal, a aproximação é 1, beleza? Bom, as leis de Kepler dão uma visão cinemática do sistema planetário. O que seria isso?
eles se preocuparam em estudar apenas o movimento, não se importando com as causas. Então, do ponto de vista dinâmico, ou seja, preocupando-se com as causas, que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se moverem de acordo com as leis que Kepler descobrira? A resposta foi dada por Isaac Newton e é a força gravitacional. Força gravitacional é a terceira parte da nossa aula que nós iremos ver a seguir, beleza? Daqui a pouco eu volto.